Você já sentiu que algo dentro de você está prestes a mudar, mas o medo faz você segurar as rédeas com força? É como se a alma pressentisse o novo, mas o corpo insistisse em permanecer no velho. O medo da mudança é como uma sombra que sussurra. E se não der certo? Enquanto a fé grita em silêncio, e se for justamente o que vai te libertar? Às vezes, você sente o coração apertado, um nó na garganta, uma mistura de angústia e ansiedade. Porque algo dentro de você sabe que já não cabe mais onde está. E o medo tenta convencer você a permanecer. Mas permanecer onde Deus já não quer mais que você esteja é escolher morrer devagar. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa é a voz que o medo tenta calar dentro de você. A mudança exige coragem, porque ela rasga o conhecido e te joga no invisível. É como atravessar uma ponte sem saber se há chão do outro lado. Mas é nessa travessia que Deus te ensina a andar sobre as águas. O problema é que queremos garantias antes de dar o passo, quando Deus quer que o passo venha antes da garantia. Ele não te chamou para controlar, Ele te chamou para confiar. Talvez você esteja cansado, carregando o peso do e se? E se eu falhar? E se me arrepender? E se ninguém me entender? Mas e se for o começo da sua libertação? E se for o novo capítulo da sua história? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O medo fala do que você pode perder, mas a fé fala do que você vai ganhar. Talvez o que te prende hoje não seja o fracasso, mas o apego. Apego ao que já foi, às pessoas, ao lugar, ao costume, ao que era confortável. Mas Deus não trabalha em zonas de conforto. Ele move o chão debaixo dos seus pés para firmar você sobre uma rocha nova. A mudança dói, eu sei. É como se o coração fosse arrancado de um lugar onde aprendeu a bater. Você sente o vazio do que se foi, mas ainda não vê o que vem. E esse intervalo é o mais difícil. O meio do processo. É o silêncio entre o que acabou e o que vai começar. Mas é nesse meio que Deus forma o novo em você. É ali que Ele te faz crescer em silêncio. O medo quer que você pense que perder é o fim, mas com Deus, perder é recomeçar. É Ele limpando o caminho para te dar o que você pediu, mas sem o peso do que te atrasava. A verdade é que às vezes a oração que fazemos é atendida de um jeito que dói. Você pede por paz e Ele tira quem te tirava a paz. Você pede por força e Ele te coloca em situações que te obrigam a ser forte. Você pede direção e Ele fecha portas. Mudar é doloroso porque exige abrir mão do controle. E abrir mão do controle é reconhecer que Deus sabe mais do que você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A mudança é o altar onde a confiança é provada. Quantas vezes você já sentiu que o seu coração não pertence mais onde está? Que o ambiente que antes te dava paz, agora te sufoca? Isso não é fraqueza, é sinal de crescimento. É o Espírito Santo te mostrando que há mais além desse lugar. Mas o medo tenta te convencer de que é melhor o pouco seguro do que o novo incerto. Só que a fé não floresce na segurança, ela floresce no risco. É no risco que você vê Deus sustentando o impossível. Você não nasceu para ficar onde o medo te colocou. Você nasceu para viver onde a fé te leva. E mesmo que doa, o que está doendo agora é o empurrão da transformação que você pediu. A mudança começa dentro, antes de acontecer fora. Deus trabalha em silêncio, mudando o teu olhar, o teu sentir, o teu pensar. E é por isso que às vezes você não entende o que está acontecendo. Parece que tudo está desorganizado, quando na verdade Ele está rearrumando sua vida do avesso para colocar as coisas no lugar certo. A dor da mudança é o sinal de que algo está sendo curado. Deus não quebra você para te destruir. Ele quebra para reconstruir. O barro nas mãos do oleiro precisa ser desfeito antes de ser moldado novamente.
Eis que faço nova todas as coisas. O novo de Deus começa com o desmanchar do velho. Você sente medo, angústia, dúvida. Eu sei, parece que o chão se foi e que a mente não para de girar em torno do como vai ser agora. O medo é barulhento. Ele tenta te convencer de que não vai conseguir. Mas o medo mente. Ele exagera os riscos e diminui o poder de Deus. Quando o medo falar alto, lembre-se, ele só grita porque sabe que está perdendo o controle sobre você. Cada passo que você dá, mesmo tremendo, é uma derrota para ele. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo tenta te prender no ontem, mas Deus está te chamando para o amanhã. A mudança não é inimiga, ela é a ponte entre o que você era e o que Deus quer que você se torne. Mas para atravessar essa ponte, você precisa soltar o que ficou. Enquanto você segura o passado com uma mão e tenta alcançar o futuro com a outra, o coração fica rasgado. Ou você solta, ou você não passa. A coragem é o ato de abrir a mão do que te dá segurança e confiar que Deus vai te sustentar no ar. Fé é isso, pisar sem ver o chão, mas saber que Ele está lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está no meio da travessia. Você já percebeu que muitas vezes Deus tira o que você achava que precisava para te dar o que realmente te salva? A mudança revela o que o apego escondia. Revela o quanto você confiava mais no controle do que em Deus. Quando tudo muda, é ali que o seu coração é testado. Você vai confiar nas circunstâncias ou em quem nunca muda? Porque Deus é o mesmo. O que muda é você, é o tempo, é o cenário, mas o amor dele permanece. É por isso que, mesmo quando tudo desaba, há uma paz silenciosa que sussurra: vai ficar tudo bem. É Deus te lembrando que o novo dele sempre começa onde o teu controle termina. Talvez hoje você esteja se sentindo esgotado, sem força para recomeçar. E é aí que a graça entra. Porque a coragem que Deus pede de você não é a coragem de quem tem força, é a de quem confia, mesmo cansado. Ele sabe que você está com medo, mas ainda assim te chama. O medo não anula o chamado, ele apenas revela o quanto você precisa depender. E Deus não rejeita quem depende. Ele te segura pela mão e te conduz passo a passo, mesmo quando você não entende para onde vai. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A mudança é o caminho da confiança. O novo de Deus nunca chega de forma confortável. Ele chega desmontando o que você achava que era estável, porque ele precisa remover o que era terreno para te dar o que é sólido. É por isso que às vezes você sente tudo desmoronar. Mas o que está caindo não é o seu destino, é o cenário antigo. O seu futuro continua de pé, porque foi Deus quem construiu. E se Ele permitiu a queda, é porque algo maior está sendo edificado. A fé não é o fim do medo, é a coragem de continuar mesmo com Ele. E é isso que Deus quer ver em você. Um coração que avança mesmo tremendo. Há momentos em que a mudança parece castigo, mas na verdade é proteção. Deus tira você de lugares que já não te cabem mais. Ele fecha portas que te fariam perder a essência. Ele afasta pessoas que te manteriam pequeno. E embora doa, é amor. Porque o amor verdadeiro corrige o caminho antes que ele te destrua. Você talvez não entenda agora, mas vai agradecer depois. Nenhum corte de Deus é sem propósito. Cada perda tem um porquê. E quando você confia, a dor não é desperdício, é preparação. Ele está te lapidando para suportar o peso da bênção que vem. Você pode até se sentir no escuro agora, sem entender o que Deus está fazendo, mas a semente também fica escondida antes de florescer. A mudança é o solo do crescimento. Enquanto você chora pelo que perdeu, Deus está regando o que vai nascer, e vai nascer. Porque nada que é plantado em lágrimas deixa de florescer em alegria.
Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Então, mesmo sem entender, continue. Continue acreditando que o invisível está trabalhando a seu favor, porque o que parece o fim é apenas o começo do novo tempo que Deus preparou. Talvez você ainda esteja tentando entender por que certas coisas precisaram mudar, por que pessoas se afastaram, por que planos não deram certo, porque aquele caminho que parecia tão promissor simplesmente se fechou. E a mente insiste em buscar explicações. Mas Deus nem sempre responde com palavras. Às vezes, Ele responde com movimentos. Há respostas que não vêm em frases, vêm em recomeços. E você pode até pensar que perdeu, mas o que parece perda é apenas redirecionamento. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te punindo, está te protegendo de algo que você não veria se continuasse. O problema é que o coração quer entender o que a fé só pede para confiar. Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. E é sempre depois que tudo começa a fazer sentido. A mudança, por mais difícil que pareça, é uma das maiores expressões do amor de Deus. Porque só quem ama te impede de ficar preso onde você morre aos poucos. Deus te ama demais para deixar você parado num lugar onde sua alma já não respira. É por isso que Ele move, sacode, desmonta, muda. E muitas vezes você chama isso de caos, quando na verdade é recomeço. Ele não destrói o que você é, apenas o que impede você de ser quem nasceu para ser. Às vezes, é preciso perder tudo para finalmente encontrar o essencial. E o essencial sempre leva o nome dele. Tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso que mesmo sem chão, você ainda está de pé. Você pode até se sentir cansado, tentando entender o que Deus quer de você nesse tempo. A sensação é de estar entre dois mundos, o que ficou e o que ainda não começou. Esse meio termo é sufocante. Parece que nada acontece, mas tudo está sendo preparado. Deus trabalha nos bastidores da tua vida enquanto você tenta segurar o palco. Ele está escrevendo o próximo ato, mesmo que o cenário ainda pareça vazio. Então, não desista no silêncio. O silêncio não é ausência, é construção. Quando Deus se cala, Ele está agindo de um jeito que a tua pressa não entenderia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É no silêncio que o novo dele é moldado. O medo de mudar, na verdade, é o medo de perder o controle. Mas quem vive pela fé já abriu mão desse controle no primeiro sim que deu para Deus. E esse sim ainda ecoa hoje. Cada mudança é uma nova oportunidade de reafirmar esse sim. Quando tudo muda e você continua dizendo, eu confio, o céu se move. O medo tenta gritar mais alto, mas o amor de Deus sempre fala mais fundo, porque o amor lança fora o medo. E é esse amor que te sustenta quando a coragem parece ter fugido. Você pode estar tremendo, mas ainda assim está avançando. Isso é coragem. Seguir mesmo com o coração batendo forte e a alma dizendo, vai. É assim que Deus te molda. A mudança revela o que a estabilidade esconde. Quando tudo está bem, você não questiona, não busca, não ora tanto. Mas quando tudo muda, você dobra os joelhos, você volta a ouvir a voz de Deus. A mudança é o lembrete de que você não está no controle, mas está nas mãos daquele que está. E isso muda tudo, porque o medo tenta te convencer de que vai dar errado, mas a fé te lembra, você está sendo guiado, nenhum passo é em vão. Cada mudança é uma parte do plano que Ele escreveu antes mesmo de você entender. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e até o que doeu vai cooperar. Deus nunca te chamou para viver preso ao passado. Ele te chama para viver o novo, mesmo que o novo te assuste. E o novo, às vezes, vem disfarçado de fim. Mas o fim é apenas o começo daquilo que está sendo preparado. Quantas vezes você orou pedindo uma vida diferente? Agora Deus está te dando exatamente isso.
Só que para ser diferente, precisa ser novo. E para ser novo, precisa mudar. O medo quer que você olhe para trás. Não vos lembreis, Deus quer que você olhe para frente. Nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Ele já está fazendo, mesmo que você ainda não veja. A mudança não é um castigo, é uma travessia. E quem atravessa precisa confiar. Talvez o rio pareça fundo, o vento esteja contrário e as vozes ao redor digam para voltar. Mas Deus está dizendo, vai, porque eu estou contigo. O que te espera do outro lado é maior do que o que você deixou. A dor do processo não se compara à alegria do propósito. É por isso que ele pede coragem, porque sem coragem você estaciona, e estacionar é perigoso para quem foi chamado para andar. Então vai, mesmo com medo. O medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está perto do novo. Você precisa entender, mudança não é sobre perder algo, é sobre ganhar identidade. Deus não quer apenas mudar o teu caminho, Ele quer mudar você. Ele quer tirar de dentro de você o medo de recomeçar, a insegurança de não ser capaz, a dúvida se vai dar certo. E Ele faz isso no processo. O mesmo fogo que queima é o que purifica. A mesma dor que cansa é a que fortalece. A mesma mudança que assusta é a que salva. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e mesmo quando você não entende, Ele continua sendo bom. Sempre foi e sempre será. Então respira. Talvez agora pareça difícil, talvez o medo esteja gritando mais alto do que a fé, mas o medo é um eco do passado e a fé é a voz do futuro. Escolha ouvir o futuro. O que Deus tem para você exige coragem, mas garante vida melhor. O próximo passo é dele, mas o movimento é seu. E quando você se mover, o céu se move junto. Porque a mudança não é o fim. É o começo da história que Deus sempre quis escrever através de você. Nesse momento aqui e agora, eu te convido a entregar o controle, não o controle da situação, mas o controle do seu coração. Porque quando o coração se rende, a paz começa a nascer. Vamos orar juntos, com sinceridade, com verdade, com alma. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, com as mãos vazias, mas com o coração cheio de fé. Reconhecemos que o medo às vezes fala mais alto do que a confiança, que a insegurança tenta apagar o brilho do Teu propósito. Mas hoje, Deus, nós queremos dar o passo, mesmo tremendo, mesmo sem ver o caminho todo. Queremos confiar que cada mudança é um convite Teu para viver algo maior. Se o Senhor está movendo as coisas, é porque há algo novo nascendo. Então ensina-nos a não resistir, a não lutar contra o que o Teu amor quer transformar, a aceitar o novo mesmo com lágrimas nos olhos, sabendo que o novo é Tua vontade se cumprindo. Renova nossa coragem, Senhor. Tira de dentro de nós o medo que impede o recomeço. Acalma o coração de quem está perdido. Mostra que cada porta fechada foi a Tua mão nos protegendo. E que cada mudança é o início de um recomeço abençoado. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você sente que Deus está te pedindo para mudar hoje? Escreve aí nos comentários, porque eu quero orar por você. Quero ver o que o céu está movendo na sua vida. Não tenha vergonha. Esse é o seu espaço de fé. E se essa mensagem falou com o teu coração, compartilha ela com alguém que você sabe que precisa ouvir. Talvez essa palavra seja o empurrão que vai salvar uma alma que está desistindo. Porque a fé começa num passo, e o seu passo de hoje pode mudar o seu amanhã.